vejo novo tempo vindo, repleto de realizações. Eu vejo meu povo sorrindo e finalmente soluções. Não é difícil fazer, mas é preciso ter amor no coração. A chegada do Vermelhinho foi uma coisa boa, né? Pra gente ali, que mora ali na comunidade ali, que antigamente a gente pegava o Rio do Ouro, 2,70. Aí como botaram o Vermelhinho, pra gente foi ótimo. O dia a dia da gente agora é só o Vermelhinho e ajuda bastante. A pessoa que não tem condições de pagar a passagem todo dia, para ir trabalhar, voltar, levar os filhos na escola, o Vermelhinho é bom. É importante, se na nossa cidade é importante, nos outros lugares também é importante também. A iniciativa é boa, o povo já sofre bastante aí, falta d'água, esse negócio todo, pelo menos a passagem, né, de graça é pro povo aí, já melhora bastante a povo de Maricá. O pago ele é cheio, lotado, não tem ar-condicionado e esse daqui tem ar-condicionado, que ajuda pra caramba. Estou aqui na rodoviária municipal de Maricá. Aqui atrás, esse ônibus vermelho, conhecido carinhosamente aqui nessa cidade como Vermelhinho, é o ônibus tarifa zero, onde o povo não paga para andar, 24 horas por dia, atendendo não só a sua população, como qualquer pessoa que passe pela essa cidade. É um serviço público gratuito oferecido pelo seu município. Esse exemplo de gestão pública, de projeto que muda a vida do seu povo, é o que a gente quer levar para a nossa cidade. A gente quer copiar o que deu certo aqui. O que dá certo aqui desde 2014 pode dar certo em Arraial do Cabo a partir do ano que vem. Basta você acreditar que é possível. É esse exemplo que a gente quer levar para ligar Pernambuco a Arraial do Cabo, Monte Alto, Figueira, o bairro do Pontal, fazendo Arraial do Cabo finalmente se tornar uma cidade só. Não essa divisão que tem hoje. E é por isso que eu convido você a caminhar junto comigo, que é tempo de luta. 13 é o William Luz. É tempo de luta! Então, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um encontro, um debate, um bate-papo com o Luiz, que a gente está chamando assim agora. Tenho o prazer e a honra de receber meu amigo Celso Haddad, presidente da Empresa Pública de Transporte de Maricá. E hoje, nesse nosso bate-papo, a gente vai debater bastante sobre a questão da mobilidade urbana, do transporte público gratuito de qualidade. O Celso é presidente da empresa da autarquia de Maricá, da Empresa Pública de Transporte, que administra e organiza e planeja toda a gestão dos vermelhinhos, né? Seja bem-vindo, meu amigo Celso. Fique à vontade para fazer as considerações iniciais, meu amigo. Boa noite a todos. Boa noite, William. Boa noite aí, participantes aí da live com o William em Arraial do Cabo. Satisfação fazer parte aqui desse bate-papo, né, dessa conversa sobre a questão de mobilidade urbana aí em Arraial do Cabo, e o que a gente puder acrescentar aí, tocar em pontos importantes aí para a população e para o povo aí de Arraial, já vai ser bem proveitosa aí o bate-papo. Obrigado, Celso. Deixa eu falar, Celso, o áudio está chegando aí bem? Está tudo tranquilo? Tá ótimo, tá ótimo. Celso, para iniciar nosso bate-papo, saudando todo mundo que está online aí assistindo a gente nesse momento, fala um pouquinho, Celso, de como que é a experiência em Maricá, de ser a primeira cidade com mais de 100 mil habitantes, disponibilizar para a sua população
toda essa estrutura de transporte público gratuito para a população. Socializa com a gente aqui de Arraial do Cabo, porque eu tenho um povo muito cético, tem um povo na minha cidade que não acredita, duvida que é possível, e você aí já tem alguns anos essa experiência de lidar e de executar esse sonho de muitas cidades, e hoje Maricá vive esse sonho. Muita gente fala que é porque Maricá tem dinheiro, a gente sabe que não é verdade, isso começou antes da explosão dos royalties da cidade. Explica para a gente, para quem está assistindo a gente, a realidade de Maricá, não só de hoje, mas de tudo o que aconteceu até chegar no dia de hoje com essa plenitude do atendimento da população. Então, eu vou fazer até uma síntese aí, da formação, né, da EPT, da Autarquia de Transportes. Né? Ela se iniciou em 2014, em setembro de 2014, tá? Ela foi criada para prestar um direito para a população, que é o direito, tá, do transporte de tarifa zero. Esse direito foi conquistado no ano seguinte, tá? Tem uma emenda constitucional de 2015 que ela prevê que o transporte, assim como saúde e educação, são direitos sociais, e aí é dever do Estado, é dever do município cumprir com esse direito para o povo, né? Então, a autarquia foi criada em final de 2014, até o ano de 2016, mais ou menos, ela teve problemas aí na questão judicial, porque a empresa privada, que antigamente, as empresas privadas que operavam aqui em Maricá, conseguiram afastar durante alguns meses a empresa pública de transporte para funcionar, né? Isso lá na frente, em meados de 2016, foi resolvido. Então, uma fatia da cidade de Maricá é operada ainda pela empresa privada, e uma outra fatia, né, no caso, metade da cidade é operada pela empresa pública de transporte desde 2016 até hoje. A gente, com o tempo, a gente pôde visualizar, é óbvio que, e aí explicando muito o que você falou no início, é óbvio que no início da criação, no início da operação, tinham poucos ônibus, poucas linhas, né? E aí, com o tempo, a empresa pôde se estruturar e pôde saber como era esse funcionamento, como era essa logística de funcionamento. No primeiro e segundo, no caso, atende o primeiro e segundo distrito de Maricá, porque o terceiro e quarto ainda é operado por uma empresa privada. Se encerra agora, coincidentemente, se encerrou ontem, tá? Só que por conta de uma questão tanto eleitoral, né? Nós estamos no ano eleitoral, tanto na questão da pandemia do coronavírus, né? Provavelmente a EPT, a partir de janeiro de 2021, né, vai começar a operar em todo o município de Maricá, nos 4 distritos. Então, vai ser, né, o bordão muito conhecido por todos, vai ter o vermelhinho na cidade toda. Então, a EPT, a Empresa Pública de Transporte, vai poder operar em todo o município. E aí você, até nessa síntese, eu vou falar para vocês, é possível? É óbvio que é possível, né? É um dever do município, é um direito de todo e qualquer cidadão, né, ter o transporte público de tarifa zero. E é possível, você, com estudos onde você, isso aí eu já pude até entrar um pouco no seu programa de governo, já pude olhar a questão de um quantitativo de linhas, locais operados, né? Então, em cima disso, você tem um custo que ele se torna até pequeno, e aí, com o tempo, você diminui o intervalo em viagens, aumenta o quantitativo de ônibus, e aí o benefício que isso traz ao povo da sua cidade, no caso de Arraial do Cabo, vai ser imenso, porque além de você trazer uma excelência, uma eficiência no serviço de transporte, além de você cumprir com o direito do Estado, que é dar o transporte público de tarifa zero para o povo de Arraial, você ainda o faz mais barato, mais economia, do que às vezes você desse uma concessão para uma empresa privada, entendeu? E aí você vai saber, enquanto ente público, qual é a demanda da tua cidade, qual é a necessidade da tua cidade. Você vai poder escutar o teu povo para saber aonde é melhor fazer a operação. E aí, enquanto a cidade vai crescendo,
obviamente vai pavimentando mais, você vai dando várias outras possibilidades, tá, daquele transporte público chegar em localidades que hoje ainda não tem. Então, primeiro, é um dever do município. Segundo, é um direito de todos. E terceiro, é amplamente possível quando as pessoas querem fazer. E eu acho que você quer fazer, você quer levar isso para o povo de Arraial do Cabo. Não, meu, com certeza. E dentro desse cenário, Celso, acho que a gente tem que analisar diversos aspectos. Hoje eu sou candidato a prefeito em Arraial do Cabo. Quem tem poder de executar é o prefeito. A gente tem aí alguns candidatos a vereadores falando, mas querendo pegar onda, surfando, em algo que eu coloco desde a minha campanha de vereador, em 2016, Celso. Fui candidato a vereador em Arraial, tive 510 votos. E a gente sabia, acabei assumindo a Câmara durante 11 meses como suplente. Fiz diversas indicações para o prefeito criar, anexando o projeto de lei até da própria Maricá para copiar, mas não teve interesse nenhum do poder público da cidade a colocar. Por quê? A gente tem um subsídio hoje de passagem, Celso, aqui em Arraial, que o pessoal do distrito, alguns poucos que não, já tem tempo que não tem cadastro, que não abre, não é universalizado, vamos dizer assim, mas a prefeitura subsidia 60% da passagem. A passagem, se não me engano, é 40%, a prefeitura paga, o munícipe, a pessoa do distrito paga 1,90 e a prefeitura paga a diferença dessa passagem. É importante que o povo saiba que a tarifa não é 1,90, na verdade é 4,40. Esse valor da diferença, a prefeitura está pagando a empresa. Então quer dizer que ela está pegando dinheiro público, que ela podia estar botando a autarquia para funcionar, gerando emprego dentro da cidade, atendendo a população 24 horas por dia, como é a Maricá, e está dando para uma empresa privada que hoje não atende as demandas da nossa população. Eu, essa semana, tive uma coincidência, eu estava indo para uma reunião no Caiçara, no distrito de Arraial, quando eu passo ali na frente da delegacia, que é Arraial, saindo da cidade, um ônibus quebrado e cerca de 70 pessoas num ponto de ônibus. O ônibus estourou lá a bolsa de ar. Claro, quebrar, pode vir a quebrar, imprevistos acontecem, o atendimento da empresa até foi rápido, depois de 20 minutos chegou outro ônibus, mas pegando os ônibus que estavam passando, desrespeitando um decreto municipal de aglomeração dentro dos ônibus, o ônibus foi igual sardinha em lata no próprio período de pandemia. Então a gente vê o descaso, você vê o poder público que tem o poder de fiscalizar, o CONTRANS, que é o órgão fiscalizador do transporte, só fiscaliza táxi, a gente não vê a operação da própria prefeitura de fiscalizar esses ônibus, documentação. Só tem uma empresa que roda aqui em Arraial do Cabo há séculos. E pior ainda, eu descobri no período quando eu era vereador, mandei um ofício do meu gabinete para a prefeitura pedindo a cópia do contrato de todas as concessionárias de serviço público, da Prolagos, da Salineira, da Enel, e minha resposta da parte da Procuradoria da Prefeitura é que não tinha um contrato da Prefeitura com a Salineira, porque esse contrato é anterior ao município ser município. Arraial do Cabo se emancipou em maio de 85. E aí só se manteve. Então, hoje, Celso, tem essa dificuldade, por exemplo, que você tem aí, que existe um contrato, uma concessão, uma permissão que acabou agora, Arraial do Cabo nem isso tem nos transportes municipal. E eu fiz questão, no nosso material de campanha, já colocar as linhas que a gente pretende colocar para funcionar. Arraial do Cabo é uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, hoje 3 linhas fixas. E uma linha que eu chamei de Corujão, que é aquela linha da madrugada, que vai fazer pegar todo aquele apanhado, para manter o município interligado. Trabalhar, sim. É estimativa de valor. É estimativa de valor baseada no que a gente conversou, né? Passa para a gente, Celso, hoje, qual o valor do investimento hoje da EPT e qual o universo que ela atende para o nosso povo conseguir dimensionar qual a nossa realidade. Lembrando, Maricá hoje tem uma arrecadação muito grande, mas a arrecadação de Arraial é uma cidade rica. A gente recebeu só de royalties, Celso, esse mês, 10 milhões de reais. A gente tem um orçamento para esse ano de 248 milhões de reais. A gente não vê esses recursos chegando em políticas públicas com continuidade. A gente não vê esses recursos chegando na ponta da lança, na vida do nosso povo. Não tem um programa que melhore a realidade de convivência da nossa população, que interligue a cidade, ou até em outros setores, até os que tinham, que nem Talentos da Terra, são feitos de muita forma prejudiciais, que ela não tem estrutura necessária para os profissionais trabalharem e para atender a nossa população. E passe um pouco para a gente, Celso, qual foi a dificuldade com as empresas que já tinha aí, as empresas tradicionais, como que foi essa briga do governo municipal que defendia os interesses do seu povo contra o próprio judiciário que às vezes falha em defender a população e acaba defendendo o setor privado.
Que o transporte já traz na sua frase, transporte público. É a prefeitura que dá uma permissão. Por que a gente não tem dificuldade, às vezes, de assumir esse serviço? William, a dificuldade, né? Você imagina em qualquer universo onde uma empresa domina, né, uma cidade durante anos e anos. Aí você tinha o monopólio da Amparo, né? Isso. A Amparo praticamente tinha 40, 50 anos aqui na cidade, né? E aí eu não vou nem a questão do que ela oferecia ou não de serviço, né? A questão é o poder discricionário da administração. Então, assim, antigamente a administração não queria ter o poder discricionário dela em ofertar um serviço de transporte público para o povo. A questão é essa, pontual é essa. Então, assim, quando alguém, às vezes, e aí eu vou meter mais de cada localidade, vendo você, obviamente, né, eu te conheço há muito tempo, vendo você com um projeto aonde olha para o povo no sentido de transporte e você baliza que dever, né, do teu plano de governo na área de transporte, ofertar transporte público de passageiros em tarifa zero, é o poder discricionário que a administração tem. Então é querer tirar da mão de um ou de outro e dar para todo mundo. Eu acho que isso é elementar na administração pública. Você pensar enquanto coletivo, você pensar enquanto para quem você governa, né? E aí eu vou botar muito o que você conversou. Aqui também foi uma grande dificuldade. Aqui começou a se operar com poucas linhas, com pouco quantitativo de ônibus. A oferta de passageiros era muito grande, porque a passagem sempre foi cara, né? Obviamente, em todo lugar, infelizmente. E aí as pessoas pularam muito para a questão do tarifa zero, dos vermelhinhos. E só que a empresa foi estruturando aos poucos, e também tinha muito o embate com empresas privadas, né? Que o Washington, o Papá começou isso, né? E o Fabiano agora continuou. Então esse embate lá atrás era muito grande. Então teve muita dificuldade na implantação disso, né? Mas se visualizou isso tanto para o povo quanto para os órgãos de fiscalização, que a empresa pública de transporte tarifa zero, tanto ela é um dever de todo cidadão, quanto ela é mais barata para a administração pública. Hoje, a gente gasta aqui no máximo, e aí eu vou falando, eu estou até falando em números grandiosos, porque, assim, hoje o quantitativo de linhas aqui em Maricá já está muito grande, e o quantitativo de ônibus muito maior. Isso eu vou te falar. Até do que na época que era só privado? Não, muito maior do que era só privado, e maior agora, porque, assim, isso a gente acompanha nesse ano 2020, desde março, Crescimento da cidade. No início da pandemia, se você vê em qualquer município do estado ou na própria capital, infelizmente a gente vê demissões em massa, empresas grandes com quantitativo, tirando linha da população, diminuindo o quantitativo de ônibus. A EPT, de final de 2019 até agora, ela acresceu mais 4 linhas e aumentou quase 50% dos ônibus que rodam nas 17 linhas que a EPT opera. Então, hoje eu tenho um quantitativo de mais ou menos 35 ônibus nas 17 linhas que a EPT opera. Antes da pandemia, tinham 23 ônibus em 11, 12 linhas. Então, assim... Hoje são 17 linhas, 35 ônibus. Quantas pessoas que circulam mensalmente? Então, eu tenho uma média, e eu estou fazendo essa média, William, dentro de 2020, tá? Num ano de pandemia. Sim. Eu tenho uma média de 500 a 600 mil deslocamentos por mês, que dá mais ou menos, no mínimo, 20 mil deslocamentos por dia. Por dia. Convertendo isso a custo real, quanto custa mensalmente isso para os cofres públicos?
você tem o custo, se você quiser botar em custo, é mais ou menos R$3 por pessoa, no máximo. Entendi. No máximo. No máximo. Muito abaixo até do que a própria tarifa de mercado. Tarifa baixa de mercado, e assim, a gente tem linhas aqui com extensões muito grandes. Nós temos linhas aqui, tem uma linha da rodoviária para Jaconé, ela tem 62 quilômetros. Circular ou só de ida? 62 para ir, 62 para voltar? Não, no caso é a ida e volta, a viagem é ida e volta. Mas são 62 quilômetros. E nós temos só nessa linha, nós temos uma base de 15 a 20 viagens por dia. Entendi. A linha. Ponta Negra, né, que é uma questão litorânea, praia, onde é mais concorrido, tanto no final de semana quanto no dia de semana, até porque tem a questão do lazer, mas tem a questão do trabalho também. Passa em muitos bairros com muitas famílias. Nós temos quase 40 viagens. É um intervalo, às vezes, de 15 minutos. 15 minutos numa linha onde passa. Só nessa linha nós temos 9 ônibus. 9 ônibus. Hoje, tipo então, assim, é que mais movimenta a gente. É a que mais movimenta é a linha rodoviária Ponta Negra, via Cordeirinho, o nome do bairro. Então, assim, é muito grande. Assim, e aí você me pergunta, né? E, obviamente você tem o mesmo pensamento que a gente. O que a gente ganha com isso? É o povo. Mais nada. É prestação de serviço eficiente. É o povo, é o dever, né, nós, gestores, pessoas da administração pública, em fazer com que o povo tenha uma melhor vida, seja na área de transporte, seja em qualquer área. Celso, você de formação é advogado, né? E acho que sim, é um direito público, né? Isso. Dentro desse cenário total, acho que a função da prefeitura é fazer gestão dos seus recursos. Fazer gestão, precisando chegar na ponta final. Mas acho que mais do que só, claro, todo mundo pode andar, tarifa zero, os próprios turistas que vêm. A cidade é mais fácil de conhecer a cidade toda. Pega o ônibus, está numa praia, pega ainda mais Maricá, que é maior, Arraial do Cabo. A gente tem a grande dificuldade que, olhando turisticamente para a minha cidade e pelo lado econômico, eu preciso apresentar para o mundo que Arraial do Cabo não é só o passeio de barco da Praia dos Anjos, a gente tem a Lagoa de Araraquara, a gente tem a Restinga, a gente tem a Praia do Pneu, Ponta da Alcaíra. Os distritos têm uma riqueza muito grande que pode se tornar um atrativo turístico. E se você coloca o transporte social gratuito para circular na cidade, você tira carros da rua, que a gente é uma cidade pequena, a nossa rodovia apertada, e às vezes você perde 2, 3 horas de ir para um distrito ou outro. Se você faz isso com outras políticas agregadas, bolsão de estacionamento, limitação de impacto de capacidade, onde impede e cria certas ferramentas para minimizar, e fazer o turismo de qualidade, aquele turista que se hospeda na cidade. Isso a gente viu no período de pandemia, agora a cidade está aberta, mas só para hóspedes. Então, viu que é um turismo de melhor qualidade, que a gente tem um turismo um pouco depredador, que é aquele cara que vem para Búzios, vem para lá, vem só passeia de barco e vai embora. E isso daí é muita gente que faz isso e acaba sobrecarregando os serviços da cidade e deixa poucos recursos na cidade. Então, acho que a própria ferramenta do Vermelhinho, a própria ferramenta do transporte gratuito ligando a cidade toda, para Arraial do Cabo, traz outros ganhos. Uma, que você acaba com o Vale Transporte. O pessoal dos distritos vão poder vir para Arraial a hora que quiser trabalhar. O nosso empresariado da cidade, que às vezes deixa de contratar gente dos distritos. Sim, é importante isso. Barateia a mão de obra. E, por exemplo, eu sou comerciante em Arraial. Tinha época que meus funcionários no verão, depois de 11h30, eu tinha que liberar todo mundo. Fechava 1h da manhã, porque senão não conseguia chegar em casa. Chegar em casa. Então você cria, e dá para você trabalhar as especificidades, né? A empresa visa lucro, então ela só bota linhas que geram lucro. No caso do transporte público, não, a gente visa a demanda da população, a necessidade somente, que atinge. Então, você tem outras ferramentas. Mas Celso, abre para a gente um pouco, hoje ela funciona somente com os ônibus públicos, hoje tem a parceria, como que funciona hoje essa questão organizacional, que acho que a gente vai ter uma grande vantagem. A gente precisa aprender com os erros dos nossos amigos, aprender com os nossos erros. Já falei que alguém tentou antes, eu vou conseguir governar a partir do dia 1º de janeiro, sabe, aprendendo com os erros de vocês, para a gente conseguir acertar. Sim. É um caminho muito grande, que eu sei que eu vou poder contar com um cara que nem você, que vai estar aqui do meu lado, me ajudando, socializando experiências, abrindo a planilha. A planilha de empresa de ônibus era quase fechada no cofre
a Sete Isso. Chaves. Hoje, como você tem uma empresa pública, essa planilha é pública, concorda comigo? Sim, senhor? pública. Sim. E aí eu vou até, entendi mais ou menos, assim, eu tenho já uma equipe aqui que a gente tenta colocar mais dados, mais transparência nas nossas informações, no nosso site. Assim, eu vou dar um exemplo, né? Há 3 meses atrás, saiu um levantamento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A EPT foi a segunda maior autarquia do Estado do Rio de Janeiro em questão de transparência, só perdendo para o Detran do Rio de Janeiro. Então, assim, é o que você falou. A gente aqui, e eu, né? Eu tô aqui na empresa ainda não tem 2 anos, né, de gestão. E a gente aqui está para aprender, é o que você falou, está para aprender com os erros. Diariamente a gente erra. Só que a gente tem que chegar na solução, buscar a solução dos problemas. Porque nem você, nem eu, nem qualquer outra pessoa, nem qualquer outro gestor público, ele vai ser sempre perfeito nos atos dele diariamente. Então nós estamos aqui para, se tiver erros, a gente buscar a solução dos erros. E isso que um gestor público deve primar, né? Então, assim, é importante, é muito importante, né, a gente saber da onde estão acontecendo os erros. E, assim, há tempos a gente não conseguia evoluir, né, obviamente desde 2014, do início da criação da autarquia, porque nós somos uma administração pública. A gente tem princípios da administração pública que têm que ser regidos pelas leis federais. E tem certas especificidades no conserto de um ônibus, no funcionamento de uma garagem, no funcionamento do dia a dia de uma empresa de ônibus, que às vezes ele não é tão alinhável quanto a administração pública. E o que a gente preza aqui? A gente preza pelo serviço de transporte público de tarifa zero mais eficiente para a nossa população. Então, nós, obviamente, em conjunto até com órgãos fiscalizadores, principalmente o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com sede em Niterói, se visualizou, né, obviamente, a gestão da EPT, que a gente poderia botar um sistema híbrido. Porque a EPT, desde 2014, 2015, ela foi realizando concursos públicos por exigências, né, dos órgãos fiscalizadores e da lei. Então, os ônibus eram somente de propriedade da EPT. E, assim, se demora para consertar um ônibus, se demora para se manter um ônibus, é custoso ter uma garagem com toda a infraestrutura que uma empresa de ônibus necessita. Certo? E aí tem os princípios da administração pública. Você não pode, como uma empresa de ônibus, né, entre aspas, botar a mão na carteira e comprar peças de qualquer jeito. Eu digo assim, você tem que fazer orçamentos, você tem que primar pelo mais barato, você tem que primar pelo melhor, você tem que fazer uma licitação. Tem todos os princípios da administração pública que a lei não permite você fugir. Então, o que foi visualizado? Que hoje a EPT funciona com 2 modelos, né? Ela tem vários servidores, ela tem mais ou menos 200 servidores, tá? Entre eles, a maioria servidores públicos efetivos, de concurso público. Isso, concursados. Motoristas, mecânicos. Motorista, tudo, de todas as funções, administrativo, operacional. E, obviamente, no patamar exigido pela lei e pelos órgãos de fiscalização, um quantitativo muito baixo de comissionados. E aí o que se visualizou? Que era importante para a logística, para a administração e para o funcionamento operacional da EPT, também ter um sistema onde a gente não penasse tanto quando um ônibus tinha um problema, seja na suspensão, seja um problema de uma batida, seja N problemas, né, que um veículo possa dar. Então, a gente formalizou um processo licitatório, tá, de locação de veículos, locação de ônibus, aonde as empresas, obviamente, tivessem expertise de realizar o transporte público rodoviário.
Então, né? hoje vocês funcionam no sistema híbrido. Vocês têm quantos ônibus próprios a EPT tem hoje de patrimônio? Nós temos 25 ônibus próprios, mais um carro reboque, né? E nós temos um sistema de registro de preço, não, foi feito um processo licitatório, onde tem a possibilidade de contratar 37 ônibus no primeiro e segundo distrito, onde a OPT opera hoje, ainda hoje, tá? Obviamente, sem janeiro. Então, vocês fizeram a Só que a licitação. possibilidade, e no sistema de registro de preço. Por que sistema de registro de preço? E aí é uma coisa que no início foi questionado um pouco pelo Tribunal de Contas e se permitiu, o Tribunal de Contas se permitiu a EPT fazer. Por quê? A gente demonstrou o seguinte, olha só, talvez eu não precise sempre... Talvez os 37 ônibus, eles sejam necessitados quando? Num final de semana, num final de ano, num carnaval. E aí, o que eu faço? Eu economizo dinheiro público. Eu só vou botar os ônibus, eu só vou botar ele para rodar quando a população necessita. Vocês pagam, então, por quilômetro rodado a empresa? Quilômetro rodado. Nesse processo licitatório, a melhor forma de dimensionar isso foi por quilômetro rodado. Então, a empresa prestadora do serviço, ela só vai receber se ela fizer aquela viagem que eu, EPT, estabelecia. Que eu sou a fiscalizadora e sou a gestora do contrato. Ela é uma simples prestadora de serviço, somente. Aí teve uma concorrência, melhor preço por quilômetro rodado que prevalece. Aí Foi feito um pregão, né? Modalidade pregão. E aí a empresa que deu o menor preço no final por quilômetro rodado venceu a licitação. E está operando já há meses. E isso inclui motorista, combustível, manutenção? O que está incluso dentro desse processo que acho que foi um avanço dentro da administração pública? Sim, está incluso o combustível, está incluso o motorista também, porque a gente não tinha quantitativo de motoristas para dirigir esse excedente, né? Então, e a gente, somente no nosso concurso público, então a gente só tem aquele quantitativo de motoristas e toda a manutenção. E, obviamente, previsões no contrato, onde em nenhum momento, nem a empresa, nem o povo, pode ficar sem a viagem, sem o serviço. Então, se der problema, a empresa automaticamente tem que botar um outro ônibus, automaticamente tem que fazer o conserto. Se o motorista tiver um problema particular, automaticamente tem que substituir. Então, é o seguinte, eu fiscalizo, eu opero, eu determino aonde eles vão rodar, quando eles vão rodar e o que eles têm que fazer. Eles prestam serviço e aí, obviamente, se estiver prestando serviço bem, como tem que ser, a gente continua a operar. Se não estiver fazendo pesquisa, você substitui. Entendeu? Normal. E registro de preço. E registro de preço pode ser usado até para mim aqui como modelo, né? Como modelo. Inclusive, até um bizu, né? Uma coisa que tanto a você quanto qualquer outra, obviamente eu acho que a Arraial tem que ter o seu processo licitatório, se essa modelagem for a melhor, mas assim, a gente permite para que todo e qualquer município, todo e qualquer estado, né? Num sistema de registro de preço, possa saber se ela pode pegar carona, se ela pode aproveitar nesse modelo licitatório. Então, aderir à ata, né? Aderir à ata. Então, a administração pública, assim, você vê aonde funciona, você onde está melhor, aonde é mais econômico, onde é mais vantajoso, e aí você institui na tua administração pública. Celso, quanto está custando o quilômetro rodado hoje? A prefeitura comprando esse quilômetro rodado, que na verdade é isso, a prefeitura compra da iniciativa privada o quilômetro rodado disponibiliza para o seu povo. A EPT. A EPT, a Empresa Pública de Transporte Autarquia, que a gente vai criar aqui também, a EPT Arraial do Cabo. Vai ser PETAC. O povo aqui vai ser PETAC. O povo vai ganhar muito. Se Deus quiser, depende do dia 15 de novembro, o povo votar 13. Se aqui é Arraial do Cabo, 7 mil pessoas acreditar que é possível mudar essa realidade de um governo, que ao invés de fazer a cidade avançar, a gente retrocede em política pública, a gente tem uma coisa aqui, Celso, que me deixa muito indignado, que é uma cidade rica e de um povo que passa necessidade. A gente tem que fazer essa riqueza. Conheço por muito, exemplo, todo mundo fala de Maricá. Maricá é uma cidade rica, mas essa riqueza está chegando na ponta da lança. Moeda social, suporte ao comércio, transporte gratuito, educação em tempo integral, em todos os setores, cultura, na área do turismo. Aqui em Arraial você tem arrecadação, para uma cidade de 30 mil habitantes, uma arrecadação de 1/4 bilhão, sinceramente, não condiz com a realidade que o nosso povo vive. Isso é fato.
William, infelizmente, né, é gestão. Se não tiver uma gestão para usar o dinheiro público com responsabilidade, né, que eu acho que é o muito que você está querendo fazer. Gestão com responsabilidade. E ofertar isso para o seu povo. Tá. Então, dentro desse cenário, Celso, voltando a repetir, quanto que sairia essa questão? Se hoje eu crio minha autarquia, acabo aderindo à ata, que hoje já tem de registro de preço, necessariamente, até para me começar a trabalhar, eu não preciso comprar os ônibus. Eu posso fazer essa mesma concorrência e facilitar só montar o corpo técnico para fiscalizar e cobrar, certo? E a gente já tem hoje, até seguindo os moldes de Maricá, hoje a gente já tem as minhas propostas de linha, eu já sei qual é a quilometragem. A linha a maior linha de Arraial do Cabo vai ser Arraial Pernambuca, circular dentro da cidade, vão ser cerca de 27 quilômetros, 54 ida e volta. E a gente tem outra de 16, que dá 8 quilômetros, e a gente tem os 2 morros. Só para os morros que a gente vai ter que ter uma especificidade, que vai ter que ser micros preparados para subir os morros. Então, não tem problema. Tem que ser... dentro disso, quanto está custando hoje, Celso, o quilômetro rodado? Para meu povo saber que é mais barato hoje para Arraial botar autarquia do que pagar subsídio de passagem. E até vamos até explicar isso, William, porque assim, muitas pessoas pensam que, por exemplo, o transporte público não é de tarifa zero porque eles pagam imposto. Só que é o seguinte, a gente paga imposto e a gente ainda paga uma tarifa de 3 a 4 reais no mínimo. Então, assim, é como se você fizesse uma bitributação daquele valor para o transporte público. Né? E o que acontece muito hoje no sistema brasileiro? Você paga IPVA e paga pedágio para andar na estrada. Você paga IPTU e paga tarifa de iluminação pública. Hoje você tem essa distribuição. Na verdade, é corrigir um erro que acontece dentro da administração pública, né? Por isso que o transporte, desde 2015, é um direito. É um direito. Está na Constituição, né? Está na Constituição, na emenda constitucional, desde 2015. Então, esse dia eu estava no debate. Artigo 6º. Eu tenho feito muitas rodas de conversa, né? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, Celso, desculpa. Sem problema. O celular, esqueci de botar no silencioso. Essa parte. Sem problema. A gente corta. Celso. Eu tenho feito rodas de conversa com luz na praça, nos bairros. Desde quando começou a campanha, no primeiro dia da campanha, a gente está nas ruas, nos bairros, visitando os bairros, conversando com as pessoas. Eu entrei num debate muito interessante com uma moradora do distrito, que ela falou, William, não tem que ser de graça, porque o turista tem que pagar. Aí eu falei para ela, mas o turista paga. Ela, como? O turista paga imposto quando chega aqui, o turista já está pagando quando ele consome na cidade, eu tenho que fazer, e a prestação de serviço. Então, dentro desse cenário, a gente tem que ampliar. A gente tem que ampliar, que hoje se eu boto o transporte tarifa zero, junto com o trade turístico, chamo a Associação de Turismo de Arraial do Cabo, Ataque, para conversar, a gente começa a vender os distritos também. Olha só, você tira um diazinho que você está aqui 4 dias na cidade, vai andar nos distritos. Ah, mas como não pega um ônibusinho ali na praça, que é tarifa zero, que já está incluído dentro da sua taxa que você pagou para ficar hospedado, dá uma circulada no na Lagoa de Araruama, aí você pega os quiosques. Pô, eu ontem mesmo estava lá na Lagoa de Araruama, em Monte Alto, um samba muito maneiro de frente para a Lagoa, aquilo é um paraíso. Por que a gente tem que sair refém só das praias? A gente tem que diluir esse turismo dentro da nossa cidade. É diluir riqueza, transferir riqueza. É o que muita gente não pensa, entendeu, William? Porque é o seguinte, a questão do transporte público de tarifa zero, ela ajuda a fomentar a economia de cada localidade. De cada localidade. Porque você deixa de, às vezes, daquela família ou daquele próprio turista que quer gastar o seu dinheiro em várias localidades, e ele acaba, às vezes, ou o turista, o próprio morador de Arraial, ele acaba se prendendo ali porque ele não tem, sabe, não consegue se locomover, não consegue fazer a mobilidade dele. E aí, isso aqui eu tive muito problema quando fiz essa mudança e esse crescimento de quantitativo, porque se dizia logo no início, mas também, graças a Deus, foi só a primeira semana, que iria se gastar mais com a licitação dos ônibus. E o povo, com menos de uma semana, o povo entendeu, além
daquele dinheiro está sendo gasto é menor. Segundo, além de você estar fomentando outras localidades que não estavam sendo fomentadas porque a oferta de transporte não era ao que eles mereciam, não era adequada, tá? E terceiro, ainda estava levando as pessoas, né? Você tem, às vezes, muita conversa aí com o teu povo, ainda estava fazendo com que o turista ele investisse mais em Maricá. Porque ele não precisava pegar o carro dele toda hora para sair. Então ele vem, deixa o carro dele, se locomove e fomenta todos os outros distritos, as outras localidades da nossa cidade. Que é o que eu acho que vai acontecer em Arraial. E agora, Haddad, a parte popular. Como que a população hoje, os moradores de Maricá, avaliam a prestação de serviço, avaliam a empresa? Como que está hoje a relação da EPT com o seu povo? Então, eu acho que eu sou até meio, vamos dizer assim, não sou eu não poderia falar isso, né? Eu não poderia falar isso porque, assim, é com grande satisfação, né, que eu vejo o povo sentir orgulho, que é uma coisa que tanto eu quanto o prefeito Fabiano Horta queriam fazer na época, empoderar o vermelhinho de cada município, né? As pessoas queriam se sentir donas do vermelhinho. E graças a Deus, hoje, elas se sentem donas. Hoje, eu não tenho um ônibus depredado. Um. Coisa que eu tinha um pouco. Hoje eu não tenho um. Tá me ouvindo, William? Então, meu amigo, desculpa. Tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo, Pode então, falar. Hoje eu não tenho um ônibus depredado. Hoje as pessoas têm o próprio povo cuida e se sente dono, é isso que você está querendo falar. O povo cuida, o povo cobra, cobra dos próprios turistas, quando acontece, né, algum caso, e dos próprios moradores, quando alguém, às vezes até pessoa muito suja dentro do ônibus, a pessoa cobra. E, obviamente, nós temos um serviço diário de limpeza e, obviamente, desde março, dessa questão da pandemia, de uma sanitização maior, com álcool gel, com máscara. Então, o próprio povo cuida. Quando a pessoa entra sem máscara no ônibus, a pessoa pede para botar máscara. Pô, bacana. Então, assim, criou um senso de coletividade, é isso que você está falando. Criou um senso de empoderamento, de coletividade, o vermelhinho com o de um patrimônio que é da cidade. Sim, porque hoje, graças a Deus, e assim, vamos partir da premissa que, assim, obviamente não Arraial, porque eu sei que você já tinha esse pensamento lá atrás. Né? Você... Da época, minha briga com o transporte público é da época do movimento estudantil, quando eu era presidente do Grêmio, eu tinha dificuldade de a lei de passe livre de ser respeitada em alguns momentos. É isso aí. Então eu conheço a tua história e eu sei que isso é uma luta tua longínqua. Só que outros locais, outros municípios nossos do entorno, que desaprovavam o sistema de tarifa zero, hoje usam o sistema do vermelhinho de tarifa zero para propagação de propaganda, para propagação de mudança da administração pública da localidade. Então, a gente sabe que funciona, a gente sabe que é direito, a gente sabe que é o melhor. Então... E virou, nesse período de campanha, vamos ser sinceros, muita gente está tentando copiar para colar, mas isso é o modo petista de governar. A gente pega diversas cidades que foram referência, orçamento participativo no Sul, todas essas grandes iniciativas e mudanças na gestão pública sempre se vê através desses caminhos de ter coragem do enfrentamento. 2014, como você falou, foi uma coragem do Quaquá de um enfrentamento muito grande com o sistema que no estado do Rio de Janeiro sempre prejudicou e botou a população como refém. Eram 5 donos de todas as empresas de transporte público do estado. Já ficou provado, a gente já viu no Fantástico, em diversas matérias, a máfia que se tinha em torno do transporte coletivo, financiamento de campanhas, essas empresas de ônibus bancavam políticos para representar seus interesses, e você pega uma cidade igual Maricá, com um prefeito Quaquá, corajoso, audacioso, e vai para o enfrentamento de peito aberto dizendo não,
na minha cidade, o transporte público vai ser público de fato e gratuito, e a prefeitura vai colocar. E ele iniciou todas essas brigas e deixou muito bem organizado para agora, graças a Deus, o Fabiano, com a visão de continuidade, de ampliar esse sistema e consegue chegar a essa situação com todos os erros, o tempo que levou para chegar no modelo ideal e você ter hoje esse reconhecimento. Agora, mais uma pergunta, Celso. Para você, agora, pessoalmente, qual é a gratificação disso de chegar em casa e ver isso tudo funcionando? Que eu sei que você é apaixonado, por isso deu para ver quando a gente teve pessoalmente na entrevista que eu fiz com você. Então, William, eu estou aqui desde dezembro de 2018. Né? Nós passamos alguns meses aqui, nisso que você falou lá atrás, errando, mas errando sempre buscando a solução. Né? Então, assim, obviamente eu vou falar um pouco da minha gestão, obviamente eu me equiparo também à tua luta, porque assim, quando a gente entra numa luta, a gente entra para vencer, obviamente, mas a gente tem o cuidado de olhar para todos, né? E isso, obviamente, é uma luta do partido, é uma luta do modo de governar, e é uma luta de quem participa no dia a dia e quem quer ver o povo da nossa cidade feliz. Né? Então, assim, a satisfação de hoje trabalhar quase todo dia na empresa, a satisfação de chegar cedo e sair tarde, a satisfação de estar numa rodoviária onde se vê mais elogio do que reclamação, a satisfação de ver um senhor, uma senhora, chefe de família, aonde por 10, 20, 30 anos tinha que andar na lama, tinha que andar por vários metros ou quilômetros para você poder pegar um ônibus, seja ele eficiente ou não. Hoje, a gente está podendo saber de cada demanda dessa família e poder cumprir a nossa obrigação, cumprir o nosso dever, que é levar o ônibus para todo e qualquer morador da cidade de Maricá. E eu acredito muito que você vai fazer, porque você tem todo esse senso de povo, de população, né? E isso você vai levar para Maricá. Então, isso aqui não é um trabalho. Isso aqui é uma satisfação, é uma missão. Em vir aqui, eu não estou saindo da minha casa para trabalhar. Eu estou saindo da minha casa para prestar um serviço que é obrigação, enquanto gestor, e ver a felicidade no rosto das pessoas mais gratificante. Celso, tem uma frase que eu falo sempre, desde a época que eu trabalhava de garçom na prainha, que eu costumo falar que é o melô do garçom. Quem não vive para servir, não serve para viver. E as pessoas têm que começar a pensar que funcionário público, pessoas que ocupam cargos públicos, são servidores. A gente está ali, seja em cargo eletivo, vice, prefeito, vereador. Nós estamos para servir, é isso aí. Acham que o povo tem que parar de ter essa mania de botar político em pedestal. Prefeito é servidor público, vereador é servidor público, está ali, é funcionário do povo. Ele ganha, recebe dinheiro público para trabalhar e prestar um serviço. Sim. Se ele, como qualquer lugar, prestou um serviço mal, tem que ser trocado, mandado embora e botar alguém melhor. E às vezes a gente, quanto cidade, população, pessoas da cidade, às vezes a gente tem mania de querer ser amigo do poder, do cara que tem o poder para ter algum ganho individual, mas aí perde a coletividade. Que a demanda, às vezes, do indivíduo, em período de eleição a gente vê isso muito. Toda reunião, grande lugar, a maioria dos lugares as pessoas apresentam demandas individuais. Só que essa demanda dele é momentânea e temporária daquele momento. Vamos lá, um exemplo. Às vezes, a gente sabe que tem pessoas no período de eleição que se troca por saco de cimento. Só que aí só vai ter aquela campanha, ela vai ganhar ele 5, 10 sacos de cimento, mas não resolveu o problema da saúde quando ela vai no hospital, enquanto o serviço ruim. Mas agora, se a gente resolve isso através de política pública, com a moeda social, que tem em Maricá e já tem em Arraial, Celso, quando eu fui vereador, a gente conseguiu brigar e aprovar a lei de economia solidária, junto com o Joaquim, que esteve aqui, me ajudou, a gente já tem a lei. Só não teve um governo competente para botar para funcionar. Se a pessoa sabe que tem uma lei de política pública de transferência de renda, R$200 por mês que é que a gente prevê, ela vai poder comprar um material de construção com uma política pública sem depender de favor de político. E está ali para criar essas alternativas. Ou a gente começa a pensar coletivamente as sociedades, as cidades, mudando essa cultura, e você conseguiu fazer isso daí quando você pega a sua população com senso de proteção do bem público, que é de todos. Não é meu, Vermelhinho, não é de você, presidente da
da autarquia. É um patrimônio da cidade. É um patrimônio, sim, e sim. esse é um patrimônio da cidade, é de todos. Então é dever de todos também. Administrar, cuidar, proteger, zelar. Então isso fica muito claro e notório. Celso, a gente já está chegando já nos 46 minutos de live, estamos avançando. Um bate-papo que, sinceramente, eu ficaria hoje aqui o dia todo com você, que eu preciso que o meu povo veja que a gente não está debatendo sonhos, a gente está debatendo realidade. Realidade. E hoje botar esse vermelhinho para rodar em Arraial, não vou dizer a partir do dia 1º de janeiro, que a gente vai pegar um verão, mas eu acho que já a partir de junho para julho, com todo o processo de trâmite licitatório e tudo mais, acho que a gente já começa a iniciar o programa, no meado do ano que vem. Só depende de uma realidade, do povo acreditar no dia 15 e votar 13. Mas, Celso, nessa reta final, falando de preços e valores, quanto custa o quilômetro rodado do Vermelhinho hoje de Maricá? Então, William, hoje, por conta desse crescimento das linhas, né, e a diminuição muito no intervalo de viagem em todas as linhas da UEPT, esse quilômetro rodado saiu para a administração pública R$ 4,77, tá? Através de um pregão. Então, assim, obviamente, se faz um valor, né? Como se fosse de base, e aí tem o pregão onde tem a disputa entre as empresas. E aí é importante até dizer, você pode até achar, não, pô, saiu 4,37, saiu caro. Não, saiu bem em conta, porque o valor da licitação era mais ou menos em torno de 25 milhões. A licitação saiu em torno de 16. Então a gente teve uma economia para o ano todo. Obviamente, isso é valor máximo, tá? Isso é valor máximo. Isso é valor de serviço de registro de preço. Não é que anualmente a EPT está gastando 16, 17 milhões. É um valor máximo que possibilita. Se você não usou aquilo, você deixa de pagar. Tá, mas agora, vamos fazer um comparativo, claro, olhando a realidade de Maricá para Arraial. Então você está falando que você tem uma estimativa para gastar com todo o transporte público de Maricá, com tudo. Com combustível, com mão de obra, com manutenção, 16 milhões de reais. É isso, né? Isso. Então tá. Aí uma cidade que é 5 vezes maior que Arraial do Cabo. Se a gente pegar... Maricá hoje, você tem 17 linhas, né? São 17 linhas e Maricá hoje ele tem em torno de 180 mil habitantes. Então, Arraial, com 30 mil habitantes, com 3 linhas, que é a nossa proposta, sim, dá para a gente pensar uma fração de uns 20% desse gasto anualmente. Se eu gastar hoje... Eu ia até falar menos. Eu ia até falar menos, porque assim, se você bota numa base, tudo bem que, obviamente, o turismo em Maricá é forte, mas em Arraial é mais forte ainda. Mas essa sazonalidade, assim, né? Mais finais de semana... É isso aí, mas você tem mais ou menos, pela questão de quantitativo de habitantes, Arraial com 30 mil tem 1/6 do que Maricá. 1/6. Na minha estimativa... proporcionalidade, você bota aí de 20% a 30%, você não gasta mais do que isso. Então minha estimativa está certa em achar que eu vou ter um gasto mensal de 120 mil reais para atender minha população com transporte público, gratuito e universal para a cidade toda, não é certo? E eu ainda vou te dizer assim, com 120 mil mensais, com essa perspectiva, obviamente, inicial tua, de 3 linhas, né? Isso. E uma linha de madrugada fazendo corujão. Com 3 linhas, eu acho que aqui em uma semana eu consegui mudar a cabeça das pessoas. Eu acho que com menos de uma semana você consegue. Então, que eu acho que a população vai ser um salto enorme de qualidade na questão de transporte público para o seu povo. E a gente viu isso, Celso. Cara, esse meu vídeo, eu fiz a transmissão ao vivo no ponto de ônibus do ônibus quebrado, de uma empresa que não atende a necessidade da população. Ela visa lucro. Não lucra para ela, depois de 11h30, botar ônibus para circular. Ela não está preocupada com aquele trabalhador que trabalhou o dia todo na praia, de garçom, saiu cansado do seu trabalho e vai ficar 1, 2 horas esperando. Final de semana para domingo, eu fui para... Minha vida é os distritos. Os distritos e os morros são as políticas que eu represento, que a gente tem uma diferença muito grande. Você gosta de estar na rua, você gosta de estar na rua. Você gosta de estar na rua. E onde o povo está. E hoje povo. É a nossa população mesmo, por causa de especulação imobiliária, um monte de coisa, vive nos nossos distritos e nos nossos morros. E são as partes que mais sofrem, que acesso à água. Hoje, boa parte dos distritos, de Novo Arraial até Pernambuco, não tem água potável, é água de poço. A gente tem coisas assim que a gente
Tem algumas pessoas que andam me acompanhando, a galera da juventude, minha amiga Sara, que chegou... que as pessoas não têm noção de como tem pobreza em Arraial do Cabo e como que as pessoas vivem com dificuldade em diversos locais da cidade. Que a gente tem uma cidade turística, com um orçamento rico, você tem o centro da cidade, grande parte 100% urbanizado. Você, chega em Arraial, você olha para a esquerda, você vê a Praia do Oca, você olha para a prainha, a reação de todo mundo é ó. Aí você passa mais um pouquinho a Praia dos Anjos, a Praia Grande faz o passeio de barco, mas você tem essa mesma beleza e riqueza nos distritos, Lagoa de Araruama, a Restinga de Mansambaba, mas ao mesmo tempo, só que você atravessa para chegar nesses locais seus bolsões de pobreza. Aí você vê em Monte Alto lá as invasões, que já são de décadas e décadas, que você precisa dar qualidade de vida e direito à moradia. Você vê os distritos hoje, choveu de ontem para hoje, eu garanto que vai ter muitas famílias e trabalhadores que teve que sair com sacola no pé, que andam no meio da lama, que são ruas de barro, são ruas de chão, sem nenhuma drenagem, e aí você vê a população às vezes exilhada. Quando chove Arraial do Cabo, a gente pode escutar por baixo de 30%, 40% do nosso povo fica ilhado, não tem como sair. Aí quando o cara já tem um trabalho para chegar no ponto, chega no ponto de ônibus, espera 2 horas num domingo para um ônibus. Eu cheguei do distrito 4 horas da tarde no domingo, acho que foi por volta de 4 horas, e fui no foguete pegar minhas filhas, depois de 1h30. Eu passei no ponto quando eu vim, no ponto ali da prainha. Quando eu fui sair de novo, depois de 1h30, passei no ponto, eram as mesmas pessoas esperando o ônibus. Não dá mais para a gente admitir isso enquanto cidade. Uma cidade rica. Hoje, uma cidade com 30 mil habitantes e tem um orçamento de 248 milhões, não é um luxo defender o transporte gratuito, tarifa zero, é uma obrigação. É um retorno para essa população. E aí, amor com o nosso povo, é ter carinho com quem realmente, se a prefeitura arrecada, é para fazer políticas públicas que melhorem a vida do povo. Não dá para você ter o Estado aqui, o povo aqui embaixo sofrendo. Você tem que fazer isso se igualar. O papel do Estado é dar suporte à sua população. Até para você ter um turismo de mais qualidade, é para tudo. Para tudo. Eu acho que sou um defensor apaixonado da tarifa zero, porque desde a minha formação histórica de movimento estudantil, presidente do Grêmio do 20 de Julho, da Associação Municipal de Estudantes, eu já cheguei a fazer manifestação em Cabo Frio, que eu era coordenador da União Regional de Estudantes Secundários, com 5 mil estudantes, quando tentaram, no governo de Rosinha Garotinho, se não me engano, da Rosinha foi em 2004, tentaram caçar o passe livre, você lembra? Foram 6 dias, tornaram incondicional. A única no estado do Rio de Janeiro que não perdeu foi a região dos lagos, que a gente falou, tá bom, já que por causa de uma liminar vocês querem deixar, ninguém vai ter ônibus, a gente vai ficar na porta da empresa, tira 5 mil estudantes acampados da frente, era a única garagem, uma única empresa que atendia. Aí a gente fez um acordo com o dono da empresa e falou, vamos esperar a liminar ser julgado. Que era liminar, depois de 6 dias a liminar caiu e voltou o transporte, o passe livre para os estudantes. Mas a gente, rapaz, eu fui parar na delegacia por algumas vezes, Celso, quando era presidente do Grêmio, que a lei de passe livre diz que você só tem que estar uniformizado e com a identificação estudantil. Quando começaram a implantar esse cartãozinho digital que tem que recarregar, isso dali é uma afronta, para mim, ao movimento estudantil, é uma afronta ao passe livre, que a lei não diz que tem que ter um cartãozinho eletrônico, só diz que você tem que estar uniformizado e com a sua identificação estudantil. Então, eu me neguei a fazer esses cartãozinhos. E quando eu entrava no ônibus, o motorista não queria deixar eu entrar, não, pode tocar para a delegacia, que daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Eu estou dando direito, é minha lei, eu tenho que cobrar isso. Como, por exemplo, a lei do idoso. Só diz também que ele tem que estar com a carteirinha de 65 anos, não diz que tem que ter o cartãozinho da Centrasol. Não está escrito isso na legislação. Você, como advogado, sabe disso, e a gente, como sociedade, acaba aceitando isso. Então, está no meu sangue lutar pelo que eu acredito, pelo direito do meu povo. Então, é assim que vai ser nosso governo. Se no dia 15 o povo votar 13, o 13 representa isso. É evolução de sociedade e com dignidade para a população. Meu amigo, a gente está indo para os 5 minutos finais do nosso bate-papo. Quero pedir já, saiba que eu vou ser, ganhando essa eleição, um cara que vai estar aí te perturbando muito. Eu quero aprender com seus erros para me acertar para o meu povo, então quero contar com o seu apoio. Com toda essa sua equipe que eu sei que você montou aí, eu tive o prazer de conviver com algumas pessoas. O seu diretor, isso é muito bacana, esqueci o nome dele agora, quem recebeu a gente? Pô, Brito, um cara apaixonado pela autarquia, um cara que entrou como concursado e quando você chegou, você deu oportunidade para ele de viver. Motorista. Ele fez um depoimento comigo lá, emocionado de ter cada vermelhinho que chegava na rodoviária e saía,
ele saía com... eu via no rosto dele o semblante de um servidor que está ali se realizando como... Ele foi motorista de empresa privada, de um monte de... Mas chegou ali, você pegou um cara da área, não foi um engenheiro, você pegou um operário para operar, né? Isso é muito bacana nessa. Então faz aí suas considerações finais, amigo. Dá teu depoimento aí para a gente caminhar para o encerramento desse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vai ter um impacto profundo aqui na minha sociedade. Eu queria até, antes de encerrar, falar até um pouco do que você falou, da questão do meu diretor, do Brito, que é motorista, que é concursado. Quando eu entrei aqui, eu quis trazer, colocar na cara de cada servidor que era possível mudar, era possível melhorar, era possível crescer, entendeu? Então, assim, a gente, e é muito o que você está falando, é tentar levar essa esperança, essa mudança para cada pai de família, para cada pessoa do povo, né? Então, eu graças a Deus, obviamente não, a nossa gestão, a gente trouxe essa esperança, esse empoderamento da EPT para cada servidor público, para cada pessoa que trabalha aqui comigo. E essas pessoas fizeram isso crescer. E quem fez crescer não foi nem A, nem B, nem C. Foram as pessoas que trabalham aqui. As pessoas acreditam. A EPT o Vermelhinho não é só um projeto. A EPT é um modelo de existir, uma obrigação de existir do Estado, né? Então, assim, hoje a gente funciona melhor, a gente dá certo, a gente é efetivo, a gente tem várias felicitações, não é nem o Celso, nem o Brito, nem qualquer outro. É o conjunto, é o time. Quem hoje, graças a Deus, eu ia muito da questão da gratificação disso, é gratificante estar com 70%, 80%, 90% dos meus funcionários hoje com a camisa da EPT. Pessoas vêm trabalhar com a camisa da EPT todo dia. Coisa que antes não queriam botar porque tinham medo, tinham receio, tinham vergonha. Então, já mudar isso no meu próprio servidor já foi gratificante, né? Todo começo é duro, né, Celso? Todo começo até achar sim, o caminho. Por exemplo, para mim vai ser mais fácil, já tem um exemplo seu. Eu vou conseguir colocar aqui já numa plenitude de funcionamento. Para vocês hoje, que desbravaram essa mata fechada, que conseguiram entrar para dentro, conseguiram mostrar o caminho, tanto que hoje vocês são exemplo mundial de gestão, né? Vocês saem hoje em matéria internacional, como uma cidade que implantou a tarifa zero, né? Foi legal, vou falar até rapidinho, foi legal ir num congresso que eu tive da NTP, né, de transporte público, e ver 99,99% de empresa privada discutindo modelos de ganhar dinheiro. E a EPT estava lá. E as pessoas chegavam, umas conheciam, outras não conheciam. E aí a gente, né, obviamente, levou o nosso material de publicidade para pessoas conhecerem e falar assim, cara, eu não sabia que existia no Brasil, numa cidade do Rio de Janeiro, uma empresa pública de transporte de tarifa zero. Eu pensei, isso até um pouco do que você mandou para mim, eu pensei que isso fosse um mito. Aí eu falei, não, isso é realidade. Isso é a gente cumprir o nosso papel, cumprir o que a gente deve fazer, que é dar o direito de transporte público para ele fazer para o nosso povo. E o nosso povo, todo mundo, quem vai visitar, quem mora, é direito de todos, é direito como a educação, é direito como a saúde, né? E, então, isso, obviamente, é muito gratificante, é óbvio que a gente erra todo dia, nós estamos aqui, obviamente, para evoluir, para melhorar, tudo em detrimento de quem? Do povo da nossa cidade, das pessoas que vivem. Obviamente, William, vou agradecer muito a participação aqui. Você, obviamente, eu já conheço de anos, né? O William combativo, o William na luta, o William que busca a vitória, né? O William que olha para o povo, olha para o bem-estar, olha para o dia a dia de cada um, né? E quando você me falou desse projeto, nessa realidade de candidato a prefeito, como a EPT, como uma cidade governada pelo PT,
como eu, como qualquer outra pessoa daqui, não vamos dar as mãos disso, né? Porque, assim, eu conheço Arraial do Cabo, sou amante de Arraial do Cabo, e aí, óbvio que eu não vou falar também só das belezas de Arraial do Cabo, de toda a geografia da cidade, né? Então, Arraial do Cabo pode muito mais, né? Arraial do Cabo, o cidadão, né, que mora em Arraial do Cabo, pode ter orgulho de viver numa cidade que é bela, por questões de praia, mas também que luta pelo interesse de cada um, né? Então, assim, aqui para mim é um ganho. Estar aqui com você, estar aqui para passar para as pessoas de Arraial, é um ganho para a gente, é um ganho para a EPT, é um ganho para mim, individual, e também é um ganho para a cidade de Maricá poder externar várias disposições que acontecem aqui, que com certeza vão estar em Arraial do Cabo, com você como prefeito. Então, mais uma vez, eu agradeço. Mais uma vez, eu quero dizer às pessoas que vão assistir que não é possível, não. Vai virar realidade. Porque se votarem 13, no dia 15 de novembro, o transporte público tarifário vai virar realidade na cidade de Arraial. Esse é meu compromisso, Celso. Primeiro, te agradecer todo o carinho, desde aquela vez que você recebeu a gente aí para fazer nosso material que vai para a campanha agora. A gente filmou a rodoviária, a gente entrevistou as pessoas, a gente viu isso que você está falando para a gente, o orgulho do povo em ter o Vermelhinho. O Vermelhinho se tornou, não é mais de um governo, o Vermelhinho hoje é da cidade de Maricá. É da cidade de Maricá. E a gente tem que copiar ideias que deram certo. E essa ideia, isso que vocês desbravaram para a gente tem que ampliar para o estado todo. Né? A gente tem que mostrar para essa categoria política tradicional, que querem fazer política por negociata, política por interesse individual, que não dá mais, não cabe mais isso no estado do Rio de Janeiro, e Maricá é um exemplo disso. E a gente, aqui, com toda humildade, eu vou dizer que eu vou te copiar. É isso que a gente quer trazer para cá, que é isso que a gente quer mostrar para a nossa população, que é um povo tão sofrido, um povo de origem humilde, vem desde a época que Arraial do Cabo era uma ilha de pescador, depois uma vila de operários, é agora uma cidade rica, com potencial gigantesco, que todo mundo identifica isso. Você mesmo já falou que adora Arraial do Cabo, só que a gente não atinge esse potencial da forma correta, que é fazer o povo usufruir disso. E você vê que o nosso povo, ele na verdade ele é só usurpado. O dinheiro do estacionamento, que é milhões e milhões em dinheiro vivo, some, vai para a milícia, o dinheiro da taxa de embarque some, e a gente não vê uma cidade que circula dinheiro vivo por ano, é milhões e milhões de reais, a gente não vê para onde esse dinheiro vai, os recursos da prefeitura a gente não vê voltando em política pública, então a gente precisa estancar essa sangria. E mas a partir de 1º de janeiro de 2021, o povo vai ver com você como prefeito. Como eu falei, estou colocando minha vida à disposição do meu povo para servir. Agora, cabe o povo me dar essa missão, que eu vou pegar como você pegou essa missão de construir uma EPT que funcione, uma EPT de um povo, a gente vai pegar para construir Arraial do Cabo, primeiro para o seu povo, para a sua gente, para as pessoas que vivem aqui, para a gente depois melhorar essa cidade para receber você, todo mundo que venha visitar, querer passear, querer se divertir, descansar em Arraial do Cabo, com muito mais estrutura, muito mais planejamento, e isso volte também para a nossa população. Então, Celso, muito obrigado do fundo do coração. Quero chamar você, todo mundo que está assistindo aí a nossa live, para estar curtindo, compartilhando, tá nas nossas redes sociais. A gente vai estar colocando aí o nosso panfletozinho que a gente preparou, mostrando o itinerário, a proposta concreta que está dentro do nosso plano de governo. Uma das coisas, Celso, que eu tive o maior cuidado de construir foi um plano de governo real, que mude a vida das pessoas. Eu participei como candidato de cada momento da construção desse plano. O plano vem das reuniões que a gente fez na Casa do Povo, na pré-campanha, da parte técnica que a gente teve em volta, professor Pequeno, doutorado pela PUC, Roosevelt, mestrado pela UERJ, a gente juntou a parte acadêmica com a parte da vivência da nossa população para montar um plano de governo que a partir do dia 1º de janeiro seja real. E a gente tem esse eixo da moeda social, que a gente precisa distribuir renda para a gente tirar nosso povo dessa riqueza. Eu sempre falo, Celso, eu estou parafraseando o Lula mesmo. Eu quero ser o prefeito que no final do governo todo meu povo tem direito a café da manhã, almoço e janta, e direito de se locomover dentro dessa cidade. Que hoje isso está muito dificultado. Meu amigo, muito obrigado. Todo carinho. Eu que agradeço. Passar isso daí, eu vou te receber aqui com o maior prazer para a gente dar relaxada na prainha, você vir com sua família. E vamos à luta, é tempo de luta. E vitória se conquista na luta, e é nessa luta que a gente está.
e te agradeço de todo o coração pelo esse tempo, sei que é valioso, e agora pedir para todo mundo compartilhar, pedir para todo mundo participar. A gente vai estar fazendo, hein, Celso, as nossas rodas de conversa. Como a gente está em pandemia, a gente não quer fazer aglomeração de gente, então a gente está indo com nossos candidatos a vereadores. Hoje a gente tem 12 candidatos a vereadores com essa disposição para se tornarem servidores públicos, não despachantes públicos, não marcadores de consulta, mas sim legisladores. Então a gente pede para o nosso povo escolher um deles, dar um voto de confiança. Com certeza a gente vai eleger também um vereador para combater essa política tradicional dentro da Câmara e eu dentro do Executivo. Celso, muito obrigado, meu amigo. Todo mundo, lembrando, o williamluz13.com.br, nosso site, a página é William Luz, é Tempo de Luta, e acompanha a nossa rede social, nossa agenda. A gente sempre vai estar fazendo roda de conversa nos bairros para debater, conhecer mais ainda a vida do nosso povo, que a gente já conhece muito, mas também apresentar as sugestões que junto, coletivamente, a gente vai conseguir tirar Arraial do Cabo desse retrocesso e fazer igual Maricá, botar na linha do desenvolvimento. Botar na linha do desenvolvimento, botando as pessoas como prioridade, e assim a gente vai avançar muito, né, Celso? É isso aí. Então, mais uma vez agradeço, né, e obviamente quero deixar um recado a todo morador de Arraial, né? Vote 13 que você vai ter um transporte público tarifa zero de eficiência e de qualidade. Então é isso aí, meu amigo. Dia 15 é 13. É 13. 13 é o William Luz. É tempo de luta. Meu nome é Celso Haddad, sou presidente da Empresa Pública de Transporte, EPT, aqui no município de Maricá. Empresa que tem o dever de prestar o serviço de transporte de tarifa zero para todo o povo de Maricá, com transparência, com publicidade, com respeito aos gastos públicos e respeito também ao direito de ir e vir do cidadão maricaense. Então acredito que é muito possível a criação e a eficácia do serviço de transporte na cidade, e votando em William Luz, com certeza o transporte, o povo de Arraial do Cabo vai ter um transporte público de tarifa zero com eficiência e com excelência. 13 é o William Luz. É tempo de luta.